Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino vai ser causa tanto de queda como reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje Nossa Senhora das Dores. Logo depois de a gente celebrar a Cruz do Senhor ontem, hoje Nossa Senhora das Dores. Então vamos fazer essa homilia pensando nas dores de Maria, nas 7 dores de Maria. A gente vai fazer essa homilia mais rezada do que o padre falar. Essas 7 espadas de dor, como a tradição da igreja sempre colocou, elas se fazem atuais nos dias de hoje. Então a gente vai olhar para as 7 dores de Nossa Senhora, olhando para os dias de hoje, e a gente vai rezar pedindo a intercessão dela, pedindo de fato que a nossa pequena oração possa acalentar tanta dor no coração da Virgem Maria. A primeira espada de dor, como a gente sabe, é justamente desse texto, quando Simeão faz a profecia de que uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Ali no texto, aqui no texto, São Simeão está falando por conta da morte de Jesus. Ela, amando tanto a Jesus, sente na sua alma essa espada de dor transpassada na alma. Como a gente sabe, tem palavras que dói mais do que tapa na cara. Agora, pensa só, uma espada de dor na alma dói mais que uma espada de fato no coração da pessoa. Qual é hoje essa espada de dor? Os nossos pecados e, de modo especial, os pecados graves. A Virgem Maria, vendo tudo aquilo que Jesus nos amou, vendo tudo aquilo que Ele sofreu por nós, cada pecado grave que a gente comete, a gente não só ofende ao coração de Jesus, como a gente também ofende ao coração da Virgem Maria. Cada pecado grave nosso transpassa a alma da Virgem Maria, por ver a nossa ingratidão e a nossa indiferença ao sacrifício de Jesus. Vamos rezar. Feche seus olhos. Repete com o Padre. Ó Maria, Mãe amorosa, sentimos a profundidade da dor, que tua alma pura experimentaste pelas ofensas dos pecados, de modo especial dos meus pecados, contra o seu Filho Jesus. Intercede por nós, junto ao Pai misericordioso, para que por sua graça possamos reconhecer nossas falhas, arrepender-nos sinceramente dos nossos pecados e encontrarmos a misericórdia nos braços do Pai. Amém. Segunda dor. A segunda dor, a tradição vai dizer que é a fuga do Egito. Como você sabe, é o desterro. Avisado em sonho, José pega a mãe e o menino e fogem para o Egito, por causa que Herodes vai matar as crianças. Nós vemos hoje levantar-se novamente novos Herodes contra as crianças. Herodes, na Bíblia, ele é um símbolo de todos aqueles que lutam em favor do aborto. Esses malditos
querem aprovar essa desgraça no nosso país, na nossa cara, passando por cima do povo, da vontade do povo, da Constituinte, assassinando crianças com uma martelada. É necessário que a gente reze muito, porque o Papa João Paulo II vai dizer que cai sobre um país que aprova o aborto a ira de Deus e a maldição. Esse país já está uma bagunça. Eles estão querendo aprovar o aborto na canetada. E nós, enquanto igreja, povo de Deus, padres e bispos, estamos dormindo. O que é o aborto no coração da Virgem Maria? Feche os olhos, rezemos. Mãe Maria, que conhecesses a profunda dor da perda, oramos a Ti, em nome dos inocentes, que foram vítimas do aborto e da morte prematura. Ajuda-nos a promover a cultura da vida e a compreender a santidade de cada ser humano, desde o momento da concepção. Pedimos que através de sua intercessão o aborto não seja aprovado ou aceito em nosso país. Amém. Terceira dor, a perca de Jesus no templo. Essa dor simboliza hoje aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que está perdida, que ainda não encontrou Jesus, que faz da religião um posto, que faz da religião um modo de aparecer e um modo de poder. Estão perdidos porque ainda não encontraram de fato a pessoa de Jesus. Vêm para a igreja, mas com outras intenções. O que de novo fere o coração da Virgem Maria? As pessoas que estão perdidas aqui dentro, que ainda não amam Jesus Cristo, mas amam a si mesmo e acharam da igreja um meio de aparecer, de poder, de mandar e de tantos escândalos. Rezemos. Cada vez que a gente rezar, feche seus olhos e pede de fato. Ó Maria, que conhecesses a angústia de não encontrar teu amado Filho no templo, compadece-te dos corações que também buscam e anseio por sua presença. Intercede de modo especial por aqueles que estão perdidos, leigos, padres, bispos, perdidos espiritualmente dentro da igreja, para que encontre o verdadeiro caminho e a pessoa do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quarta dor. Jesus se encontra com Maria no Calvário. É aquele momento da quarta estação também da Via Sacra, em que, carregando a cruz, Jesus se encontra com a Virgem Maria. Esse momento, Jesus está totalmente já desfigurado. Apanhou, foi flagelado, coroado de espinhos, carrega a cruz. Essa dor, ela representa agora aqueles que têm blasfemado contra Jesus, que têm zombado da sua face, da sua sagrada face, que têm descaracterizado a beleza de Jesus com artes,
com deboche, com filosofias, com ideias, com revoluções que gospem, que zombam do reinado de Cristo. As pessoas que, numa soberba intelectual, numa soberba da vida, numa soberba espiritual, desprezam a Jesus, zombando, usando de meios de mídia, de comédia, de filme, de seriado, de escultura, de pintura, para blasfemar, para fazer formas sacrílicas contra Jesus e as coisas santas. Qual é a mãe que gosta de ver o seu filho zombado? Quando a mãe percebe que o filho está sofrendo bullying lá na escola, ela já vai lá tirar satisfação. Olha o que fazem com o nome de Jesus. Olha o que fazem com a pessoa de Jesus. Zombam de Jesus. Rezemos. Mãe Maria, testemunhaste o sofrimento de Jesus. Diante das blasfêmias e sacrilégios. E compreendes a dor que isso causa. Pedimos a tua intercessão junto ao Pai, para que todos os corações se abram à graça, ao temor de Deus e ao respeito pela santidade de Jesus, da sua igreja, da palavra e dos sacramentos. Ajuda-nos a promover a reverência e o amor por nosso Senhor, para que todos possam contemplar a beleza de Cristo. Amém. Quinta dor. Jesus morre na cruz. No final do século passado, apareceu um filósofo que fez muito mal para a sociedade e a gente colhe os frutos até hoje. Esse filósofo, Nietzsche, ele vai dizer que Deus está morto. Hoje em dia, um outro filósofo vai dizer que Deus não só está morto, como o mundo quer esconder o seu cadáver. Ou seja, para muita gente Deus morreu, mas não é só isso. A gente não pode nem tocar no nome dele. Tem que se esconder o cadáver de Jesus. Não se pode falar de Jesus, não se pode mencionar Jesus, porque de fato, para eles, Jesus está morto. Deus está morto. Essa dor das pessoas que vivem como se Deus estivesse morto. Como se Jesus não fosse vencedor da morte, como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se Jesus não fosse o Senhor da história, como se Jesus não fosse Deus. O mundo olha para Jesus como um fantasma, como alguém do passado que viveu, que falou bonito, que foi uma pessoa boa, mas só isso. O mundo não quer saber de Jesus. O mundo matou Jesus. Na nossa família, todo mundo tem gente que vive como se Deus estivesse morto. Na nossa casa, todo mundo tem gente que vive como se Jesus estivesse morto no sepulcro. Qual é a dor de Maria diante disso? Se você que é mãe e pai, você que é filho, você que é irmão, você já sente dor quando vê que dentro da sua casa tem gente que matou Deus já? Imagine a dor dela. Rezemos. Maria, Mãe de infinita fé, compreendes a dor daqueles que vivem como se Jesus estivesse morto. Intercede por eles, ó Mãe amorosa,
para que possam ressuscitar para a luz da presença de Deus e encontrar o verdadeiro sentido de suas vidas, que é amar a Deus de todo o coração, que a tua intercessão os guie de volta, principalmente os nossos familiares, que se encontram nesse estado, que eles se voltem ao encontro de Deus, onde encontrarão esperança, paz e felicidade, que só Deus pode dar. Amém. Sexta dor. Depois que Jesus morre, Maria recebe o corpo de Jesus. Essa dor é a dor do maus tratos com o corpo de Jesus eucarístico. Quantas comunhões sacrílicas, quanta gente que tem comungado em pecado grave. A fila da confissão, da comunhão é maior que da confissão. Ou esse povo é muito santo, ou tem muita gente comungando em pecado grave. Tem gente que fica 10 anos, 5 anos sem confessar e entra na fila de comunhão. É uma comunhão sacrílica. Quantas missas rezadas por padres em estado de pecado grave? Missas sacrílicas. Quanto desprezo a Jesus eucarístico no sacrário. Ninguém visita, ninguém cuida, por vezes acha a hóstia mofando, por vezes acha caída no chão e ninguém cuidando. Se Jesus de fato é a Eucaristia e se Jesus é Deus, como que anda a nossa adoração? Como que anda a nossa participação na missa? Quanto desprezo à missa, roupas, postura, boné, gente comendo na missa, conversando, brincando, namorando. Qual é a dor que isso provoca no coração da Virgem Maria? Cada missa é o Calvário do Senhor, cada missa é a ressurreição do Senhor. E quantos de fato estão com o coração aqui no altar? E quantos de fato estão em estado de graça para poder receber Jesus Eucarístico? Você tem visto, cada vez mais tem aumentado a profanação à Eucaristia. Está aí na internet para todo mundo ver. E por vezes essa profanação ainda vem de gente do clero. A bagunça que é feita na liturgia, a bagunça que é feita às vezes pelos leigos também na liturgia, o desprezo à Eucaristia, o não se importar com a missa, com a Eucaristia no final de semana. O padre dizia ele acabou de ver uma pesquisa, dos católicos, 8% só participam da missa no final de semana. 8%. Eu duvido que esses 8% todos estão em estado de graça. Quanta profanação o demônio tem sambado com aquilo que a gente tem feito à Sagrada Eucaristia. O jeito que a gente toca, o jeito que a gente comunga, o jeito que a gente reza, que a gente trata Jesus Eucarístico. Qual é a dor da Virgem Maria quando vê um de nós comungando em estado de graça, em estado de pecado? Santa Teresa d'Ávila, ela relata no livro da vida que ela viu um padre celebrando a missa em pecado grave. E ela queria se jogar no inferno para tentar reparar a ofensa que ela estava vendo. Quanta profanação à Eucaristia, gente zombando da Eucaristia, as pessoas, agora aqui na diocese, entrando na capela do Santíssimo, derrubando hóstia para o chão e não levando nada.
Não entrou para roubar, entrou para profanar. Na Catedral de Jundiaí, certa vez, defecaram na Capela do Santíssimo. Mas a nossa alma, quando está em pecado grave, é mais suja do que o objeto que sai do defecar. Quantas e quantos desprezos a Jesus eucarístico, quantas vezes a gente fica falando, olha, vai ter adoração do Santíssimo, vai expor o Santíssimo, vai não sei o quê, e aí a gente tem que ficar mendigando para preencher a escala, para Jesus não ficar sozinho. Quanto desprezo a Jesus eucarístico, ao corpo de nosso Senhor. O jeito que a gente participa da missa, a forma utilitarista que a gente participa da missa, o desprezo pela palavra, o desprezo pela Eucaristia, o desprezo pela comunhão, o jeito como a gente comunga. E aqui, gente, não é comungar de joelho, comungar na boca, comungar. Não adianta nada eu comungar de joelho se o meu coração estiver em pecado. Não adianta nada eu comungar de joelho e o meu coração não se ajoelhar diante de Deus. A máxima reverência a Jesus, aqui o Padre sempre fala, como que o nosso coração tem que sair depois de uma Eucaristia, tem que sair gritando, doendo de amor por Jesus Eucarístico. Quantas comunhões sacrílegas, pensa só Nossa Senhora vendo a fila da comunhão e vendo aquele monte de gente, um comungando em pecado, outro comungando sem dar o valor devido, outro nem participou da missa, outro veio de roupa. Esses dias o padre foi celebrar numa paróquia aí a mulher veio comungar de joelho, mas de short. O que adianta? Ah, padre, mas a roupa, não sei o que. A primeira coisa, a dignidade diante de Jesus Eucarístico. A postura, o jeito como a gente se comporta na missa. Como é doído quando vem pessoas, às vezes cai de paraquedas na missa, né? Às vezes está missa com batismo, missa com casamento, 7º dia, mascando chiclete, de boné, relaxadão, conversando. O padre tem que chamar atenção, parece que o padre que é chato, mas pensa só, a profanação e depois vai comungar. De novo, gente de igreja também, assim, que não confessa, e vai comungar em pecado grave. Qual é a espada que transpassa a alma da Virgem Maria, vendo tantas comunhões que era para ser para a nossa santificação e que se tornaram sacrílicas? Quantos padres vivendo vida dupla e celebrando a missa? Pensa que doído que é isso. A carta aos Coríntios vai dizer que aquele que vai receber o corpo do Senhor, examine-se para não comungar a própria condenação. Rezemos. Maria, Mãe da Eucaristia, sentes a dor profunda daqueles que profanam o corpo e o sangue do teu Filho em seu sacramento. Pedimos tua intercessão junto a Deus, para que esses corações se convertam e encontrem o respeito e a adoração de vida à Santíssima Eucaristia, que a tua presença maternal inspire em todos nós um amor renovado, uma reverência profunda por esse maior tesouro sagrado da nossa fé. Amém. Sétima dor. Jesus é sepultado. Aqui vale toda a cultura de morte, toda a evangelização em favor da morte, do sepultamento, que o mundo faz nos dias de hoje. A vida não vale nada. A vida não vale um tênis. A vida não vale um celular. A vida não vale uma batida de trânsito. Uma batida de trânsito é capaz de fazer com que uma vida seja ceifada. A vida não vale uma discussão, uma pinga.
E essa cultura de morte cada vez sendo valorizada a partir de filmes e seriados e da nossa banalização de tudo aquilo que traz morte às pessoas. Drogas, vícios da bebida, da prostituição, da pornografia, tudo aquilo que é a cultura de morte dentro da nossa casa de cristão. Nós vamos financiando toda essa cultura de morte. Só um exemplo o padre vai dar. Você que está viciado na pornografia, não ache que a pornografia que você acessa lá só interfere em você e é de graça. Existe uma frase das pessoas que lidam com a internet de nível mundial, que diz assim: se você está acessando a internet com algo grátis, é sinal que o produto é você. Você é o produto. A pornografia, por exemplo, como cultura de morte, cada clique financia droga, aborto, máfia, morte, escravidão infantil. Ah, mas eu não vejo. Clicou, aquilo puxa tudo. Escravidão de mulheres, todo tipo de abuso, todo tipo. Não ache você que a sua bebida, o seu vício de bebida é inocente. Traz também junto toda uma cultura de morte dentro de casa, de exemplo para os seus filhos, de maldição para a sua casa, droga, a violência, essa cultura de violência instalada no nosso meio, em que ser virtuoso parece que é ser grosso, ser estúpido, quando Jesus nos ensina a sermos mansos como Ele. A cultura de morte que quando as pessoas se tornam um peso para nós, a gente quer descartá-las. Os idosos, quer ver briga entre família? Duas coisas: herança e quando o pai ou a mãe tem que ser cuidado. Aí começa o jogo de empurra de irmãos. Meu pai, a minha mãe, o meu irmão deficiente que tem problema, minha irmã que tem deficiência mental, eles estão estorvando a minha vida. Porque eu tenho direito de viajar, eu tenho direito de passear, eles estão estorvando a minha vida. Essa cultura de morte em que o casamento se tornou descarte, as pessoas se tornaram como se fosse copinho descartável. Uso, amasso, jogo. Uso, amasso, jogo. Os filhos se tornaram descartáveis. Fica aquele jogo de empurra de filho, fica aquela manipulação na cabeça dos filhos, fica depois querendo compensar a ausência espiritual, a ausência física, a ausência psíquica, comprando coisas, enchendo criança de coisa arada e, no fundo, criando um monstro. Essa cultura de morte que vai se espalhando com as músicas, de ser malandro, de ostentar, de dança disso, de dança daquilo. Essa cultura de morte que se instalou dentro das nossas escolas, na nossa cara, com todo tipo de relacionamento que as pessoas querem colocar como se fosse família. É gente querendo casar com um cabra e querendo levar isso à família. É pessoas brincando com a sexualidade, pessoas brincando com a vida humana na manipulação genética, querendo brincar de ser Deus, achando que ter filho é como se fosse comprar uma boneca, e por conta disso eu posso manipular a genética do jeito que eu quero. A manipulação da indústria da farmácia, que faz na nossa cabeça, na cabeça das mulheres, na cabeça dos casais. Quantos e quantos abortos ocultos que acontecem a cada dia, por causa que ficam entrochando o remédio aí dos casais, das mulheres. Essa ideia de cultura de morte, de que ter filho
Chega uma hora que se torna um peso, porque eu tenho que trocar de carro, porque eu tenho que rebocar minha parede, porque no mundo de hoje, como é que você vai criar filho? Como é cultura de morte, cultura satânica. E a gente vai sepultando o nosso Senhor. E a gente dentro da igreja vai sepultando o nosso Senhor. Quantos e quantos, né? Só esse exemplo vai dar. Que sepultaram a sua sexualidade enquanto casal, fazendo vasectomia, fazendo laqueadura, se entrochando de remédio, sepultaram a vida do casal, a união do casal. Sepultaram em nome, às vezes, de outros que sepultaram a vida para ganhar dinheiro, sepultaram a família para ganhar dinheiro, de domingo a domingo trabalhando, de domingo a domingo trabalhando, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, sepultaram a família. Quanta dor isso causa no coração da Virgem Maria. Rezemos. Maria, Mãe da ressurreição, compreendes a dor daqueles que sepultaram Jesus em suas vidas, mantendo-o afastado dos seus corações. Intercede por eles, junto a Deus, para que, como Cristo ressuscitou, essa sociedade, a minha família, o meu coração, possa ressuscitar e renovar a sua fé e trazer luz e esperança para aqueles que estão sepultados nas estradas da vida. Amém. Sentados ainda, canos oferendas.